Eu imagino que o que faça a segurança da informação ganhar importância na conversa lá da diretoria e da gestão sênior é quando tu entende qual que é o custo, qual que é o prejuízo, na verdade, quando acontece um ataque, uma falha ou alguma coisa, né? Porque se a gente for pegar esses casos recentes agora dos americanos ali que ficou semanas fora do ar, Sim. foi a ação deles na bolsa de valores que caiu. Toda a galera que vende por ali ficou no A, prejuízo também, a né? Porque credibilidade é um foi. marketplace. A credibilidade caiu também. Então, Uhum. às vezes até é difícil de calcular qual que é o real prejuízo. Mas a gente sabe que são sempre valores grandes, Sim, né? Quanto sim. mais dinheiro circula na empresa, maior vai ser o prejuízo, né? Kátia, acho que tocou num ponto assim que tá diretamente ligado à maturidade da organização, tá? Exato. Infelizmente, a maioria das organizações ela só entende na dor. Essa é a verdade. Tá? É reativo, né? Pegando o gancho, é reativo, exato. Pegando no gancho ali, bem do que tu falou, né? Vamos olhar para o ataque da Renner, tá? É, a Renner, o que aconteceu na Renner? Na verdade, as informações que eu tenho, né, foram vazamento de uma credencial. É, essa credencial tinha o acesso a VPN dentro da rede da organização, de uma máquina, pelo menos, né? Então, o atacante conseguiu, com o vazamento dessa credencial, não sei como, chegar dentro da rede da organização não tinha, digamos assim, a máquina não estava o que a gente chama de hardenizada, né? Que é a capacidade, que é a implementação de alguns controles para que você não tenha acesso a muitas features, Uhum. principalmente aplicações de acesso privilegiado, como PowerShell, Command e afins. Então, ali dentro da máquina, ele já estava dentro da rede, né? Não tinha muitos acessos, porque ele tinha uma credencial simples, uma credencial de um colaborador. Mas o que ele fez? Ele fez um dump da memória e conseguiu obter uma credencial de domínio admin. E aí, com a credencial de domínio admin, ele fez uma movimentação lateral, porque daí ele estava, né, com um privilégio alto, e aí ele conseguiu chegar no cluster da VMware, né, das máquinas virtuais, e ele conseguiu criptografar tudo. Qual é o ponto, né? Uh, Vamos lá. Houve um vazamento de uma credencial, a gente não sabe como. Ok, não é este o caso. O ponto primordial ali, e aí nós estamos falando da Renner, eu vou falar já do Submarino Americanas, né, mas Uhum. falando da Renner, falando de alguns incidentes que a gente percebeu também, até um ou outro cliente mais próximo, assim, conhecido nosso, por exemplo, a falta do MFA, que é o duplo fator de autenticação. Né? Se você tem o duplo fator de autenticação dentro da sua infraestrutura implementada, por exemplo, numa VPN, né, por mais que você obtenha uma credencial, que é um item valioso, né, talvez você consiga ter outros acessos, tá? Mas já evitaria grande parte dos problemas, porque ele Sim. tentaria logar na VPN, ia pedir um código, né, que ia chegar no celular ou no e-mail, ou por SMS para alguém, para fazer esse duplo fator de Alguém ia ter autenticação que através de uma validar aquele acesso, né? e alguém teria que validar, né? Então o atacante provavelmente não teria isso, né? Então ele já não conseguiria ter esse acesso. Além disso, a falta de hardening nas máquinas, que é um ponto importante, né? Você aplica ali uma GPO, um controle, que você bloqueia alguns acessos, né? Você tem formas de hardenizar servidores, desktops, equipamentos de rede, né? Para evitar esse tipo de problema. Então é uma saída. Obviamente que a permissão de fazer este movimento lateral dentro da rede sem que a rede estivesse segregada corretamente também é um outro erro, né, neste caso. Mas, assim, o maior erro, né, que a gente vê, por incrível que pareça, na organização, e aí por isso o tema é tão importante de ser fomentado, é o seguinte: vou contar um exemplo de um cliente em que ele foi invadido, e aí, de novo, bem pontual com o que tu falou, Kati, entender o prejuízo, né? Ele foi invadido e ele sofreu um prejuízo gigantesco, né, na casa de algumas dezenas de milhões, né, e ele tinha um seguro cibernético. E ele gastou nesse seguro, vamos lá, ele gastou em torno de 1 milhão para ter um seguro. E ele recebeu de prêmio após a invasão em torno de 25 milhões. Só que o prejuízo dele foi muito acima disso. Se ele tivesse Nossa. pego metade do valor que ele investiu no seguro e tivesse aplicado, por exemplo, no MFA, ele talvez não tivesse passado por isso. Então, saber onde investir o dinheiro também é extremamente importante. Tá? Mas aí, trazendo de novo, porque a gente fala da questão da dor, né, que precisa aprender na dor.
é óbvio que o submarino, né, o ataque que aconteceu no submarino, nas Americanas e são 3 domínios que são do mesmo grupo, submarino, Americanas e me fugiu o outro nome, daqui a pouco Eu eu não lembro, lembro tá? qual que é o outro. Eles São são um 3. grupo, né? Submarino, Americanas e mais um. Eu não lembro, daqui a pouco eu lembro dele. O que acontece? Todos eles estavam na AWS, todos foram atacados pelo mesmo grupo que atacou se eu não me engano, o ConnectSUS, que é o grupo Lapsus. Uhum. É o mesmo grupo que atacou a NVIDIA recentemente, que roubou alguns dados da NVIDIA, alguns não, muitos dados da NVIDIA. O mesmo grupo que atacou o Mercado Livre. E coincidentemente ou não, todos os ataques em cima de AWS. Tá? Todos em cima de AWS, né? Todos os clientes AWS. E dá a entender por alguns prints que vazaram, e aí a gente não sabe a veracidade, não temos a certeza de que realmente, né, isso aconteceu, mas tem alguns prints em que eles tentam persuadir ou convocar pessoas que trabalham em empresas de TI, né, se eles querem ter ganhos financeiros, né, para virar um insider, né, ou seja, você fornece informações, Para senhas, facilitar. IPs, facilita a entrada. Então existe a Caramba. atuação, é um grupo terrorista, praticamente, é um Forte, grupo, exato. né, que foca realmente em ganho financeiro, né, não é um grupo político, por exemplo, é um grupo que ele está focado basicamente em obter valor em cima disso. Acho que nem terrorista é o termo certo, tá? É um grupo realmente focado na questão financeira. Então, tem essa questão da persuasão, né, de tentar persuadir pessoas, então a gente não sabe exatamente a veracidade disso, mas tem prints vazados do grupo do Telegram deles que eles convocam pessoas. Se você quer ganhar, até obter ganhos financeiros, você trabalha numa empresa de TI, fale com a gente. Então, os grupos atuam dessa maneira, né? Que hoje a gente tem o que a gente chama de ransom as a service, né, que é praticamente uma indústria do ransomware, né, que é o que permite o sequestro de dados. E em cima disso, tem a maioria dos ataques, eles ocorrem no formato que a gente chama de double extortion, que é o seguinte: o atacante ele entra na sua infraestrutura, né, ele criptografa tudo. Como ele criptografa tudo, você muitas vezes não tem o log, você não consegue, dependendo, né, do nível de segmentação que está a rede, e a gente já tem exemplos disso aí no mercado, em que todo o ambiente do cliente foi criptografado, então você não consegue nem extrair um log para ver se ele roubou alguma informação ou não. Você nem Nossa. sabe se ele conseguiu roubar É ou um não. sequestro mesmo, né? E aí o que ele faz? Ele sequestra os seus dados e te cobra por isso, e aí você diz, não vou pagar. Não. Tu não tá entendendo. Eu não tô te cobrando para te devolver, eu tô te cobrando para não divulgar os dados que eu roubei. Exato. Porque hoje nós estamos implicados na LGPD. É. Né? A gente sabe que a multa ela pode variar aí até 50 milhões, de acordo com a organização, né? 2% do faturamento até 50 milhões, mas 50 milhões ou 2 milhões, pode ser que eu esteja falando uma bobagem agora, não lembro exatamente de cabeça, mas é um valor alto, assim, né? Significativamente alto. E aí, assim, vai da organização, né, entender o que ela vai fazer, mas ela fica numa sinuca de bico, porque você não sabe se ele roubou realmente os dados, ele pode estar blefando. Você vai pagar para ver? É um ponto, né? Então você acaba duplamente extorquido. Então é o Exato. roubo do dado, né, É. e a não divulgação. Então é bastante complicado. Sim. E aí que a organização precisa estar atenta, né? Invista antes para não ter que pagar depois. Se antecipar, né? Não, A gente exatamente. teve um cenário parecido com esse